Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A igreja está aqui hoje. Eu quero ouvir vocês. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Então eu estou com a igreja hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sei que, agora já sou de família, já sou um missionário local, Mas para mim, cada vez que o Haroldo e a Fúlvia, eles me pedem de compartilhar uma palavra, para mim é sempre como se fosse a primeira vez que eu prego nessa igreja. É sempre como, sabe, o meu coração bate sempre da mesma forma, como se fosse o meu primeiro dia, sabe? É algo de interessante, de muito doido, de muito louco para mim, porque você tem que entender que para um missionário, ficar em uma igreja local é uma coisa muito difícil. Muito. Ficar assim, sentado, participando da reunião de oração, de liderança, é uma coisa muito difícil. Mas quando o nosso coração é tomado pelo amor de Deus, tudo aquilo que a gente faz é uma missão. A missão não é só sair lá fora, pregar o evangelho para alguém. A missão é amar o mundo de tal maneira, assim como Jesus amou o mundo, até que Ele morreu para o mundo. Essa é a nossa missão. Eu acredito que Deus hoje quer despertar algo de muito profético nessa casa. É por isso que eu estou empolgado, é por isso que eu estou feliz, porque hoje Deus derramou sobre essa casa uma unção profética para despertar destinos, para despertar visões, porque esse é um ano de visão e separação. Esse é um ano onde a igreja se levanta para tomar um posicionamento de fé, é um posicionamento profético. Esse é um ano onde as coisas invisíveis vão se tornar visíveis para essa casa. Esse é um ano onde as coisas que nunca ouviram e nunca vi começam a ser visíveis aos nossos olhos. Esse é um ano onde os nossos ouvidos começam a ouvir os segredos de Deus. Esse é um ano onde essa igreja vai começar a mergulhar em águas profundas. É coisas que você não viu até agora, vai se tornar material, real, tangível, pela sua casa, pela sua vida, pela sua vida ministerial, espiritual. Por isso que eu estou empolgado, porque eu sei que algo de muito precioso Deus quer liberar nesse dia. Meus irmãos, vocês já repararam? Você hoje já acordou pensando, eu sou a criação de Deus? Você já olhou as suas mãos? Você já se olhou no espelho e falou, eu sou a criação de Deus. Eu sou aquilo que Deus criou. Ele parou para me criar. Ele parou para me formar. É a única coisa. Eu e você somos a única coisa que Deus criou com as suas próprias mãos. Você está entendendo isso? Ele colocou as mãos dele em nós. Eu estou aqui não pela minha inteligência, eu não estou aqui porque eu mereço de estar em pé. Eu estou aqui não porque eu mereço de falar, eu estou aqui não porque mereço de viver. Eu estou aqui porque a graça de Deus me sustenta. Eu estou aqui porque a graça de Deus hoje me acordou. Eu estou aqui porque o desejo que Deus tem para mim, muitas vezes, se não sempre, é muito maior do desejo que eu tenho para Ele. O desejo que Ele tem de me amar é muito maior do desejo que eu tenho de amar Ele. É por isso que hoje Ele me acordou. É por isso que hoje estou aqui respirando. É por isso que hoje estou aqui. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso desejo de estar na presença dEle vai faltar.
Mas o desejo dele por nós nunca vai diminuir. O desejo de Deus para nós nunca vai diminuir. Ontem, alguns dias atrás, hoje, literalmente, gente, acredita na cura de Deus. Eu acordei travado. A Maria e a Laís, eles sabem. Travado. Costas, peito, braço, não conseguia me mexer, queimava de dor. Hoje eu acordei assim, andava em casa assim. Queimava. Eu falei, Deus, não estou conseguindo orar. Como posso pregar assim? Jesus falou, filho, estava doendo muito. Mas eu nunca parei de te amar. Estava doendo muito, acredita, estava doendo muito. Mas nunca parei de amar a sua vida. Eu não quero parar, eu não quero que os meus olhos se tornem um deserto. Eu quero que os meus olhos todos os dias tenham lágrimas para Ele. Eu sei que aquilo que hoje Deus vai derramar nessa casa é algo de muito profético para os nossos olhos ser olhos que choram de amor para Ele. Eu não quero que os desertos da minha vida tornem os meus olhos secos. Eu não quero que as coisas difíceis da minha vida, eu não quero que a saudade, eu não quero que a aflição e a frustração tornem os meus olhos secos, tornem o meu coração frio e morno, tornem a minha fé uma fé morna. Eu não quero isso. Eu quero que o Espírito da ressurreição hoje tome a nossa vida, meus irmãos. Eu quero e declaro que o Espírito da ressurreição toma a vida de cada um de nós neste lugar hoje. Toma a nossa mente, a nossa fé, o nosso coração. Porque você hoje está sentado aqui, porque Deus quer te ressuscitar. Hoje Deus quer ressuscitar cada um de nós. É um ano profético que Deus está entrando e nós percebemos que as coisas espirituais estão se tornando muito real nesse ano. Muito. E nós precisamos viver pelas coisas espirituais. Nós precisamos viver isso. Sabe, muitas vezes parece que as coisas espirituais perdem valor na nossa vida. Parece que não faz mais sentido as coisas espirituais para nós. Parece que não faz mais sentido viver pela fé. Muitas vezes, em muitas estações, em muitos momentos, parece que as coisas invisíveis se tornam algo de muito fútil e inútil na nossa vida. Parece que não tem nenhum valor para nós. Isso acontece para vários motivos. Um desses motivos, sabe qual é? É porque parece que muitas vezes as coisas espirituais não têm nem forma e nem substância. Então a gente não corre atrás de coisas que não tem forma e substância. A gente quer correr atrás de coisas que eu posso tocar, posso ver, posso perceber. E eu quero correr atrás de coisas que posso sentir. É por isso que muitas vezes a gente escolhe de se afastar dessas coisas espirituais, esquecendo de viver para as coisas eternas, esquecendo que as coisas que a gente toca, vê, sente, que a gente percebe, foram criadas das coisas invisíveis, foram criadas pela ação invisível do Espírito. Hebreus fala disso, que as coisas que a gente vê foram criados para coisas que o nosso olho não vê. Muitas vezes a gente
perde essa vontade, essa empolgação. A gente chega, sabe, depois de um tempo, passa um ano, 2 anos da primeira vez que a gente aceitou Jesus, e parece que o nosso coração não queima mais como já queimou. Parece que o nosso interesse não é mais o mesmo, porque as coisas espirituais se tornaram algo de muito longe de nós, se tornaram uma realidade muito distante de nós. E a gente começa a perder o interesse das coisas eternas. As coisas visíveis, meus irmãos, aquilo que o coração do homem quer, foram geradas e criadas das coisas invisíveis. E nós estamos aqui porque acreditamos que o agir invisível de Deus é aquilo que nós precisamos. É por isso que nessa casa, é por isso que a mensagem que Deus tem hoje para essa casa, você quer saber qual é? É voltar ao princípio. A gente tem que entrar nesse novo ano voltando ao princípio. Se a gente quer entender como vai ser esse novo ano, como a gente tem que começar esse novo ano, a gente tem que começar a obedecer a essa palavra de Deus, que hoje Ele quer dar à igreja. Volta ao princípio. Volta ao princípio. Sabe? Deus quer dar essa palavra para essa casa, porque Ele quer levantar testemunhos nessa casa. Ele quer levantar pessoas que são testemunhos do Evangelho, porque o testemunho é a única pessoa que faz tornar realidade as coisas invisíveis. É por isso que 1 João fala a respeito disso. Nós pregamos o que nós vemos, o que nós sentimos, o que nós ouvimos. Eles eram testemunhos de coisas invisíveis que o mundo não conseguia ver. E nós estamos aqui porque precisamos voltar ao princípio e ser pessoas que mostram ao mundo aquilo que o mundo não pode ver. Nós somos testemunhos que pregam para o mundo aquilo que o mundo não conhece. Mas como a gente pode fazer isso? Para um mundo tão perdido, voltando ao princípio. Porque só quando a gente volta ao princípio, que o desejo da presença de Deus volta em nós. É só quando a gente volta ao princípio que o primeiro amor continua queimando no nosso coração. É só quando a gente se deixa guiar ao princípio que nós somos atraídos de novo pelas coisas eternas. É só quando a gente escolhe de voltar ao princípio que o zelo pela sua casa nos consome. É só quando a gente volta ao princípio que a gente tem uma visão de como vai ser o nosso futuro. Porque Ele é o princípio, é o fim. Ele é o alfa e ômega. Ele começou algo sabendo já como ia terminar. Ele escreveu Gênesis sabendo já no Apocalipse que no capítulo 22 fala: eu em breve voltarei. Ele começou a criar do nada, sabendo já que um dia Ele ia voltar. Ele começou a criar a minha vida, a soprar o seu Espírito em cada um de nós, sabendo que cada um de nós hoje estamos aqui. É por isso que eu confio em Deus, porque Ele criou do nada aquilo que os nossos olhos nunca viram. Ele criou, Ele viu na terra a sua noiva. Ele viu da terra, dá um pedaço de pó, a noiva dele. Ele viu
Ele olhou e falou assim: eu acredito que se vou soprar nessa pobreza, essa pobreza vai se tornar a minha noiva. Eu acredito que se vou soprar a minha imagem nessa pobreza, nessa terra, essa terra vai se tornar a minha noiva. Vai se tornar algo que eu vou me de verdade alegrar enquanto olho ela. Então pode ser que você está passando um tempo ou fechou esse 2021 falando assim: eu estou me sentindo um pó. Eu estou me sentindo terra seca. E Deus hoje quer derramar sobre você ainda uma vez o sopro do Espírito, para você entender, para você entrar nesse novo ano com a consciência que mesmo se você se vê terra, Ele vê em você uma noiva para ser amada. Ele vê em você uma noiva para ser abraçada. Ah, Deus, parece que não tenho forma, nem beleza, não tenho forma, é só vazio. Sabe, eu comecei falando que Deus vai nos levar nesse novo ano, um ano de visão e separação. Sabe por que visão e separação? Porque toda vez que Deus sopra visão em cada um de nós somos responsáveis em nos separar para aquela visão acontecer. Nós somos responsáveis das visões que Deus derrama sobre a sua igreja. Porque toda vez que Ele derrama ou abre uma visão para uma igreja, para um povo, para uma pessoa, para 10 pessoas, essas pessoas são têm responsabilidade de se separar para as coisas invisíveis de Deus acontecer e se tornar visível para o mundo. É isso vai ser para essa casa. Quando Deus me mostrou a mensagem que eu ia pregar hoje, Ele me falou assim: você não vai pregar para ninguém, é para nenhuma outra pessoa, essa mensagem é para casa. Essa mensagem é para a igreja, eu tenho uma mensagem para a igreja. Muitas vezes a gente prega a palavra, mas muitas vezes a gente esquece que a palavra que a gente prega em um lugar é porque Deus quer falar naquele lugar. E esse vai ser para essa casa um ano de visão e de separação. Pessoas vão se separar para as coisas invisíveis acontecer. Pessoas nessa casa vão se levantar, vão se separar pela presença de Deus. Vão se posicionar para as coisas do céu aconteceu aqui na terra. Acredita na cura. Eu subi aqui travado. Gente, eu acredito que aquilo que para mim era impossível, para Deus era pouca coisa. Sabe, uma palavra específica que Deus me deu a respeito dessa pregação. Além de ser um ano de visão e separação, esse vai ser um ano de vida. Esse vai ser um ano de vida. Ele vai derramar vida abundante nessa casa. Esse vai ser um tempo e um ano fértil, de espiritualmente fértil. Deus está derramando sobre você, nesse exato momento, um espírito de fertilidade espiritual. Deus está dando, Maria, uma intercessão fértil. Ele está colocando no ventre da intercessão fertilidade. Ele fala: através da intercessão eu vou levantar os meus José, os meus Jacó, os meus Abraão, os meus Paulo. Eu vou levantar através da intercessão a minha noiva. Ele está levantando um novo tempo de oração. O nível da oração nesse novo ano vai crescer, vai aumentar. A noiva vai amar o noivo, e nós começaremos a clamar a Deus como nosso amigo e nosso Senhor. Cânticos de amor vai começar a encher
os quartos de cada um nessa igreja. E nós começaremos a orar, falando para Deus: meu querido amigo, meu amado noivo, porque Deus está levantando nessa igreja o mesmo Espírito que está lá em Cânticos do Cânticos, de amar Jesus com todo o coração. É falar: eu sou a sua noiva, eu não sou uma prostituta, eu não me ajoelho ao sistema do mundo, eu sou separado porque você me deu uma visão nesse mundo. Eu quero até o fim acreditar que eu sou o agir invisível de Deus. Seu Espírito é o agir invisível de Deus. Nós somos o agir visível de Deus para o mundo. O Espírito age em nós no invisível, e nós agimos para o mundo no visível. Não sei nem onde saiu esse, mas só que o Espírito Santo agora está começando a ficar palpável nesse lugar. Eu sei que a atmosfera está mudando. Eu quero surfar essa onda junto com vocês, porque eu nasci para um avivamento, meus irmãos. Eu nasci para um avivamento. Eu não vou dar aquilo que Deus quer para a minha vida para alguém. Eu não vou trocar isso. Eu não vou trocar aquilo que Deus me chamou para viver para outra coisa. Eu quero me consumir para isso acontecer. E Deus está fazendo isso nessa casa. Deus está derramando um espírito disposto a ser consumido para as coisas invisíveis se tornar visível. Não espera que agora que você vai sair deste lugar, essa palavra vai deixar você, não. Eu declaro que você vai sair deste lugar com uma palavra, como um martelo na sua cabeça, com uma espada que entra e penetra o seu coração. Você não vai voltar em casa falando assim: eu ouvi uma outra pregação de domingo, foi legal. Não, você vai voltar em casa, sabe o que? Se ajoelhando e falando: Deus, me consome, porque eu quero que o zelo pela tua casa me consome. É a casa dele, não é essa. A casa dele somos nós. O zelo pela sua casa, sabe o que significa? Quando fala: o zelo pela sua casa me consome, sabe o que significa? Que para mim é tão precioso esse corpo que você me deu, essa casa que você me deu, que eu não vou dar essa casa para ninguém. Eu vou dar essa casa só para você. O zelo pela tua casa me consome, não é vir aqui. O zelo pela tua casa é tratar essa casa, que é o seu corpo, como casa de Deus. É não abrir a porta dessa casa para qualquer coisa, para um pecado, para uma tristeza, para um desconforto, para uma frustração. Então, quando você tem zelo pela casa, você fica firme. O zelo pela casa, sabe o que é? É a chave que tranca a porta. É falar: daqui ninguém passa se não é Deus. Ninguém entra se não é Deus. Então, se é um ano de divisão e separação, tem que ser automaticamente um ano de posicionamento. Porque nós precisamos entrar na visão, nos posicionando com esse zelo. A intimidade com o noivo nesse novo tempo vai aumentar, vai crescer. A intercessão não vai ser só mais sobre uma resposta de oração. A intercessão nesse novo ano vai ser uma resposta para o coração de Deus. Haroldo, Deus, da mesma forma que nesse ano Deus, da mesma forma que chamou Abraão
Ele falou para ele: levanta a sua cabeça e vê se você consegue contar a estrela do céu. Se você consegue, então essa é a herança que eu dou para você. Deus me falou que você tinha um número específico de pessoas para essa congregação, de mais ou menos 3.000 pessoas. Não é sobre 3.000 pessoas, vai ser sobre 3.000 avivalistas e discípulos. Porque Deus agora, com essas pessoas, Ele está entregando nas suas mãos ou 2 pães ou 2 peixes. E isso vai multiplicar 10.000 pessoas. Esse vai multiplicar multidões. Esse vai multiplicar e vai abençoar, alcançar nações. Assim Deus te fala: levanta a sua cabeça e vê o que está na sua frente. Isso é aquilo que eu te dou. Eu te dou aquilo que você consegue ver. Eu entrego para cada um de vocês aquilo que vocês conseguem ver com seus olhos de fé. Quanto você está vendo na sua vida? Uma simples resposta de oração? Então eu entrego só isso para você, meu filho. Mas se você está vendo uma geração, eu entrego uma geração para você. Se você está vendo o Brasil avivado, eu entrego para você um Brasil avivado. Se você está vendo uma família salva, eu entrego para você uma família salva. Abraão abriu os seus olhos e falou assim: é grande demais, então eu vou dar para você aquilo que você não pode contar. Aquilo que você não pode calcular, é isso que eu vou entregar para você. Deus responde na medida daquilo que os nossos olhos de fé conseguem enxergar. É por isso que nós precisamos. O que você está vendo para mim? O que você está olhando? A música no louvor vai mudar. Muitos cânticos. Deus vai soprar aqui em cima. E Deus fala: abrem o coração, porque eu vou escrever no coração de algumas pessoas que estão aqui novos cânticos. Então abre um coração para esse novo que eu vou escrever para ser ministrado nessa casa. Tudo aquilo que essa casa nesse novo ano vai fazer, ouve, igreja, vai ser feito com um espírito sem medida. A intercessão vai fluir com um espírito sem medida. O louvor vai fluir com um espírito sem medida. A diaconia vai começar a fluir com um espírito sem medida. Que prega aqui em cima, a começar do pastor Haroldo, todo mundo aqui na liderança, que você está sentado, quando você voltar em casa, você vai começar a fluir nesse novo ano com um espírito sem medida. Porque o mesmo espírito que carregava Jesus, o mesmo espírito que ele ministrava a palavra, é o mesmo espírito que hoje está derramando sobre a sua noiva. Um espírito sem medida. Enquanto você ora, enquanto você anda, enquanto você trabalha, ele está derramando hoje um espírito sem medida. Até que ponto? Quer saber? Até o ponto que as águas nesse lugar vão começar a crescer. Até o ponto que a gente não pode medir as águas. E a gente começa a andar e falar assim: eu não posso nadar, tenho que mergulhar. Eu tenho que mergulhar. Eu tenho que mergulhar. Não posso mais andar, tenho que mergulhar. É Deus que derramar esse espírito sem medida, até o ponto que as águas nesse lugar vão começar a crescer até o ponto que as águas vão começar a sair deste lugar. E nós nos tornamos aquele templo cheio
de água. Sabe por quê? Porque onde tem água tem espírito. Onde tem espírito tem vida. E nós precisamos ser uma igreja que mantém as águas limpas. Quantas pessoas estão comigo? O amor pelo noivo vai crescer. As orações vão mudar nesse novo ano. Ele fala assim: eu quero que você fale para a igreja, David, que eles vão começar a me chamar com o nome daquilo que eles estão precisando. Eu vi pessoas que estão precisando de amigos. E Deus me falou: eu quero que quando eles oram, me falam, meu querido amigo. Pessoas que estão precisando de marido, meu querido esposo. Pessoas que estão precisando de fidelidade, oh meu querido pai fiel. Pessoas que estão precisando de alegria, meu querido pai cheio de alegria. Na medida que você enxerga, você receberá. Sabe, o Criador, por favor, Tiago, pode vir aqui me ajudar? O Criador nesse novo ano vai tocar a sua criação. O Criador nesse novo ano vai tocar a sua criação. Você é a criação que Deus vai tocar nesse ano. Deus vai tocar a sua obra. Você é a obra que Deus formou com as suas mãos. E essa obra vai ser tocada pela glória de Deus. A glória de Deus nesse novo ano vai tocar a pobreza da nossa humanidade. Porque Ele quer fazer deste lugar um lugar, um ambiente pronto, fértil para receber a glória. Deus está fazendo crescer as águas nesse lugar. Meus irmãos, o mundo tem sede. É quando Deus me falou isso, eu quero lá breve, em Gênesis. Quero lá em breve, no princípio. Gênesis capítulo 1. Porque essa pregação é tudo sobre isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E a escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre as superfícies das águas. Então eu disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridade de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Deus está encerrando esse ano para essa casa, porque Ele está declarando hoje sobre essa casa: haja luz. Haja luz. Haja a luz da revelação. Haja a luz do profético. Haja a luz da adoração. Haja a luz do espírito de adoção. Haja a luz sobre a cura. Haja a luz sobre espírito de cura. Haja a luz sobre o coração dessa minha casa. Haja luz. Deus está declarando essa palavra com um coração cheio de zelo para essa casa, meus irmãos.
as águas desse lugar estão começando a crescer. O mundo lá fora está precisando de água. E na hora que Deus me falou isso, Ele me deu uma visão. O trono. Eu comecei a ver que do trono saíam águas. E as águas do trono, ele não descem direto para o mundo. As águas do trono descem. E antes de ir no mundo, tocam a igreja. O trono tem águas. A igreja é o filtro dessas águas. Para o mundo receber água que só a igreja pode oferecer. Só que tinha um pequeno problema. Que quando as águas limpas, santas e puras desciam do trono e alcançavam a igreja nesses últimos tempos, as águas se sujavam. As águas se contaminavam. E Deus me falou, é para esse motivo que lá fora tem um mundo que ainda não quer saber nada de mim, porque tem uma igreja que suja as águas e não dá as águas que eles estão precisando. Nós precisamos, se Deus está dando para essa igreja a oportunidade e a graça de ter muitas águas, de fazer as águas crescer, é porque Ele sabe que neste lugar tem corações puros que querem deixar as águas limpas do trono, que querem deixar fluir essas águas até alcançar a sede do mundo. Meus irmãos, a vida da igreja não depende daquilo que sai do púlpito. A vida da igreja não depende daquilo que eu prego e que o Haroldo prega, daquilo que eu sou, ou daquilo que qualquer outra pessoa faz. A vida da igreja não depende disso. A vida da igreja não depende daquilo que sai do púlpito. A vida da igreja depende, meus irmãos, daquilo que sai do trono. É por isso que lá em Hebreus a Bíblia fala, você pode se aproximar do trono com toda a confiança, porque a vida de cada cristão está lá no trono. O mundo tem sede, a única água que pode matar essa sede é a água que nós carregamos. Só que se a gente suja essas águas, a gente se torna uma igreja sem água. É uma igreja sem água, é uma igreja sem espírito. É uma igreja sem espírito, é uma igreja sem vida. Que tipo de vida nós podemos oferecer para um mundo que está precisando de vida, se as águas da nossa igreja são sujas? Deus está derramando novas águas, porque sabe que nós somos fiel àquilo que sai do trono. Eu declaro isso para essa casa, porque isso é aquilo que Deus quer liberar sobre essa casa. E você está vendo aqui, Deus quer, nesses versículos, você vê que Deus quer literalmente que a gente entra nesse ano de profundidade espiritual. A gente hoje está ouvindo uma mensagem onde está percebendo claramente que Deus está querendo levar essa igreja para um ano de profundidade espiritual. É quando eu falo de igreja, eu falo de cada um de vocês na vossa vida privada, na vida do dia a dia.
Ele está querendo levar a igreja para esse ano de profundidade espiritual. Só que acontece que a gente está querendo demais que todas as coisas acabam. A gente está querendo demais pedindo o fim de todas as coisas. A gente está pedindo que Ele volta. Maranatá, vem Senhor Jesus. Só que a gente está esquecendo do princípio de todas as coisas. E a gente não vai nunca ter o entendimento dos últimos tempos, se a gente não volta como a igreja e permanece. E uma igreja que permanece no princípio de todas as coisas, aonde aquilo que faz as coisas acontecer não é a terra, não é a forma, não é a criação, mas é o Criador sobre a criação, é o Espírito sobre a igreja, é o Espírito sobre que ministra, é o Espírito sobre que louva, é o Espírito sobre que adora. A gente não pode inverter as coisas. Por isso que Deus está querendo, antes de entrar nesse novo ano de profundidade espiritual, volta ao princípio. Volta ao princípio. Porque uma igreja que volta ao princípio é uma igreja que sabe voltar todos os dias ao primeiro amor. Uma igreja que volta ao princípio é uma igreja que sabe permanecer no primeiro amor, sabe permanecer no primeiro amor. Uma igreja que volta ao princípio, esse princípio de Gênesis, aonde o Espírito estava, aonde a luz foi separada das trevas. É uma igreja que anda na luz da palavra. Uma igreja que volta ao princípio é uma igreja dirigida pela luz da palavra de Deus. Uma igreja que volta ao princípio, meus irmãos, é uma igreja que separa as obras das trevas das obras da luz. É por isso que Deus está hoje queimando, querendo falar para essa igreja: volta ao princípio, porque os últimos dias vão ser difíceis para aqueles que não voltarão ao princípio. Porque nesses versículos tem princípios espirituais para a igreja dos últimos dias. Uma igreja que anda na luz da palavra de Deus. Uma igreja dirigida pela ação do Espírito Santo, que traz conhecimento e sabedoria, que separa aquilo que é bom daquilo que é ruim. Nesses 2 versículos, a Bíblia está falando para a gente como a gente tem que ser igreja. Como a gente ministrar, como a gente ser ministrado. É incrível, porque a gente só lê esses primeiros capítulos como é a criação do mundo. Não, Deus está criando o mundo na cabeça isso. Eu quero que a minha igreja responda como a criação me respondeu. Quando eu falei, haja luz, e a luz foi. Quando o Espírito estava lá, e ninguém parou o Espírito. Eu quero que a igreja responda como a criação me respondeu. Respondeu a autoridade da minha palavra. Quando eu falei, haja luz, e a luz foi. Quando eu separei as luzes das trevas, foram separadas. Eu quero que a igreja, quando eu falo, separam e deixam as obras das trevas. Eu quero que quando falo, a igreja anda no poder da luz da minha palavra. Eu quero que a igreja não segura a ação do Espírito, mas deixa ele fluir. Está escrito em Gênesis. Nós precisamos ser essa igreja. Sabe, o ponto é que nós esquecemos que somos a criação que tem que responder ao Criador. Porque a gente se tornou Criador. É por isso que muitas vezes nós falamos, por que Deus não está me respondendo? Porque é a criação que respondeu ao Criador. É se nós achamos,
por conta de muitas coisas que a gente já ganhou e fez com a nossa inteligência, que nós nos tornamos criador, a gente nunca vai receber o poder efetivo da palavra de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus tem poder sobre aquele que Ele criou. Agora, se eu que sou criado por Deus me acho criador, a palavra do Criador não pode criar nada em mim. A palavra daquilo que tudo formou não pode formar nada em mim. Eu tenho que me lembrar que sou criatura, que Ele me fez tornar filho. Então o que significa isso? Que a criação precisa da palavra do Criador. Ele deu para a gente o privilégio maior, não de ser simplesmente criaturas, mas de nos tornar filhos. Então o que significa? Que a criatura só recebe a palavra do Criador, mas o filho, ele compartilha a palavra do Criador. O filho compartilha o coração do Criador. E aqui tem filhos. Se você acredita ou não, você é um filho amado. É onde a palavra de Deus quer impactar os corações dos filhos. E olha aqui. Eu gosto muito porque fala: a terra era sem forma e vazia. Gente, a nossa vida, eu estou já quase terminando. A nossa vida sem a obra do Espírito Santo é sem forma e vazia. A nossa vida sem o Espírito não tem nenhuma forma, nenhuma beleza, não tem nada. É o Espírito que nos enche, é o Espírito que dá a forma. É o Espírito que cria em nós. E não é uma forma qualquer. É o Espírito que cria em nós a forma exata de Jesus Cristo, o Senhor. É por isso que essa é uma igreja que nesse novo ano vai andar em tudo aquilo que ela vai fazer com o Espírito sem medida. Porque onde tem o Espírito uma igreja, o Espírito gera o caráter do noivo naquela igreja. É o Espírito que gera isso. É o Espírito que gera os pensamentos de Cristo. É o Espírito que gera o coração de Cristo. É o Espírito que dá uma forma, que dá a forma de Cristo às nossas palavras, às nossas orações, ao nosso amor. É o Espírito que dá essa forma. É sem Espírito, a nossa vida é sem forma, é vazia. Sabe, nós podemos escolher nesse novo ano de ser pessoas que simplesmente sabem que foram criadas. Porque o mundo vive assim. O mundo vive sabendo que de qualquer forma eles foram criados, é vivo. E a gente pode viver dessa forma. Mas o único modo para viver com uma identidade é viver com o Espírito. Porque só o Espírito dá a identidade. Deus nesse novo ano, Ele não quer uma igreja que existe. Deus quer uma igreja que vive. Ele não voltará para uma igreja que simplesmente quer existir. Ele vai voltar para uma igreja que quer viver a vida abundante de Jesus Cristo.
É para essa igreja que Ele volta. É para essa igreja que Ele responde. É para essa igreja que Ele vai derramar profético, que Ele vai derramar novas orações, que Ele vai derramar um novo amor, que Ele vai derramar cura. É para uma igreja que fala: Deus, eu não quero simplesmente existir, acordar, é trabalhar, é voltar em casa, é cuidar da minha família. Eu quero viver na vida abundante de Jesus. Eu quero viver com essa vida em todos os lugares onde você me enviará. Eu quero essa vida abundante que transborda em mim. Eu quero ser essa igreja que dá para o mundo a água que Ele está pedindo. Eu quero. Não quero simplesmente existir. Tem muitas pessoas aqui que estão vivendo, existindo. E você está se olhando e falando: é verdade, David, eu estou existindo, mas não estou sentindo a vida de Deus transportando de mim. Eu estou existindo, estou orando porque eu sei que é bom fazer isso, estou vindo na igreja porque eu sei que é bom vir na igreja, mas essa vida abundante que faz transbordar águas de mim, me desculpa, mas não estou sentindo. Eu posso te falar uma coisa? Eu me estou sentindo sem forma, é vazio. Sem forma, é vazio. Eu sei que muitas vezes não é confortável voltar ao princípio. Sabe por quê? Porque o princípio é um lugar de dependência. O princípio é um lugar onde você não depende mais daquilo que você pode gerar e criar. Você depende daquilo que Deus pode criar em você. Então você é só uma forma, se deixa formar. Você é só uma obra que se deixa formar. Eu sei que não é cômodo voltar ao princípio, porque você tem que depender dessa ação invisível de Deus, que muitas vezes, como a gente falou no começo, se torna algo de muito distante, porque a gente não tem o controle sobre essa obra. A gente não tem controle, a gente não pode formar, a gente escolhe, quando volta ao princípio, de falar assim: Deus, eu te entrego a minha obra e eu me torno a própria obra. Eu te entrego aquilo que eu até agora tentei de criar com as minhas mãos. Te peço, no nome de Jesus, por favor, eu quero voltar ao princípio, onde as suas mãos são colocadas sobre mim, onde você me forma e me trabalha como um vaso. Eu sei, é quando isso não acontece, quando a gente não vê forma nem beleza, quando a gente não vê nem forma e se sente vazio, a gente tenta de viver de uma forma para a gente ganhar forma e beleza. A gente sabe o que acontece? Que quando a gente sai deste lugar, quando a gente se afasta desse lugar de princípio, aonde tudo começou, a gente começa a buscar a nossa própria forma, a beleza em outras coisas. A gente gasta tempo para achar uma forma e uma beleza para nós. A gente gasta dinheiro. A gente gasta. Quando na verdade, para a gente ter uma forma e uma beleza para ser enchido, já foi pago. Já foi pago. Sabe, o mundo não tem esse entendimento. Mas pior do mundo é que também a igreja não tem esse entendimento. É Deus, nesse novo ano, a você que está aqui, a você que está ouvindo de casa, eu quero te dizer que as coisas vazias e sem forma, Deus, nesse novo ano, vai dar forma às coisas que não têm forma, e vai encher as coisas vazias. Ele vai derramar sobre você a revelação da beleza de Deus. Deus nesse novo ano vai levantar e vai dar uma forma a chamados e a ministros. Ele vai dar uma forma àqueles que agora ainda não estão vendo
as promessas de Deus se materializar. É isso aquilo que Deus quer falar à igreja. Esse é o ano que eu vou materializar as orações do passado. Esse é o ano que eu vou fazer tornar real a oração do seu passado, o jejum que você me entregou. Esse é o ano que todas as promessas vão se materializar na sua vida. Esse é o ano onde o chamado que eu tenho para você vai ter uma forma, vai se materializar. Você pode ver, você pode tocar ele, e você pode começar a se separar para isso acontecer. Eu vou dar uma forma às visões que eu dei para você. Eu vou começar nesse novo ano a materializar as visões espirituais que eu soprei dentro de ti. O que eu espero de você? Só que você se separa para isso acontecer. Enquanto a gente volta ao princípio, Deus quer falar isso. Eu estou querendo que a igreja volte ao princípio, porque eu quero que a igreja saiba que aquela oração que não recebeu uma resposta, aquele chamado que parece que foi esquecido, esse ano que eu vou materializar as orações que até agora não foram respondidas, os chamados que você sepultou, os talentos que você escondeu, eu vou trazer à luz. Haja luz. Eu quero ler com vocês esses versículos. Romanos 8, 19 e 20. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação não por vontade própria foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Deus quer preencher essa casa. Ele quer encher essa casa. Ele quer dar uma forma para cada um de nós. Sabe por quê? Porque aqui a Bíblia fala que o mundo está embaixo de uma vaidade. Sabe o que significa essa palavra? Uma pessoa que não sabe qual é a sua forma. Ser vaidoso é você tentar de qualquer forma dar uma forma ao seu corpo, à sua vida. Ser vaidoso é uma insegurança, porque significa que você não está entendendo de fato que Deus, quando olhou aquela terra, Ele viu uma forma. Ele está vendo uma forma. A criação que não tem essa forma está esperando que tenha a revelação dessa forma de Deus em nós, para Ele nos se tornar igual a nós. A nós como evangélicos. A nós não como crentes. A nós como cristãos. Porque quando lá em Atos, em Antioquia, todo mundo falava, eles são crentes, eles são cristãos, porque eles carregavam a forma de Cristo. E Deus quer dar uma forma a isso. Eu te peço, você pode levantar, por favor. Eu sei que pode ser que você cansou. Cansou de correr atrás das coisas espirituais. Cansou de correr atrás das promessas. Eu sei que muito provavelmente você cansou de correr atrás de uma vida de oração.
Eu sei que você cansou de correr atrás de milagres. Eu sei que você cansou de correr atrás de coisas eternas. Eu sei que muitos provavelmente você cansou de viver para as coisas invisíveis. Eu sei que muito provavelmente você está cansado. Mas Deus hoje está aqui para te dizer: eu estou dando uma forma às coisas invisíveis. Eu estou dando uma substância às coisas invisíveis. Eu quero contar para vocês aquilo que aconteceu comigo alguns dias atrás. A gente estava lá na praia. Enquanto eu estava sentado, eu comecei a sentir o meu espírito incomodado. E o Espírito Santo me falou: me separa um tempo. Levanta e anda. Eu fui, levantei, coloquei o fone e comecei a andar. Enquanto eu andava, eu vi esse monte de pessoas, a praia estava lotada, eu vi essas pessoas caminhando e andando na minha direção. Eu andando, louvando, cantando, orando na minha mente e assim. E de repente, enquanto estava lá, se abriu uma visão. Eu estava andando no meio dessas pessoas. E eu comecei a ver um homem andando na minha direção, vestido de branco. Enquanto eu vi ele, de repente, ele aparecia e desaparecia no mesmo tempo. Ele se misturava no meio das outras pessoas. Enquanto ele se mostrava com roupas brancas, de repente a roupa dele se tornava uma roupa como aquela de qualquer outra pessoa. E de repente ele voltava com roupa de rei, com uma coroa, com uma faixa vermelha e com vestido branco. Ele andava na minha direção. Na hora que eu comecei a ver isso e a perceber que literalmente os meus olhos estavam vendo o meu amado. Na hora que eu comecei a perceber que os meus olhos tão limitados estavam vendo o meu amado, ele parou de andar. Ao invés de caminhar, ele começou a correr na minha direção. E quando ele começou a correr, o meu espírito começou a ficar empolgado. Eu falei assim: então todo mundo aqui vai me achar doido, eu vou correr. Era tão real, era tão visível. Eu falei: ele está correndo para mim, eu vou correr para ele. E quando a visão parou, o Espírito Santo falou para mim: quando eu vejo um filho que se posiciona em oração e jejum, eu paro de caminhar e começo a correr. Porque o jejum me incomoda no espírito, gera dentro de mim uma empolgação, aonde eu não posso me trater, aonde eu não posso me conter. Alguém está jejuando, alguém está orando, alguém está se posicionando, alguém está acreditando que eu sou Jesus de Nazaré, eu sou aquele judeu que não morreu, eu sou aquele Jesus que venceu a morte. Tem ainda fé na terra. Eu estou vendo ainda alguém nos 2022, alguém que está cheio de fé. Eu posso olhar para o ministério Alfa e Ômega e ver que tem uma casa cheia de fé. É por isso que eu levanto do trono e começo a correr para o ministério Alfa e Ômega, para encontrar o Douglas, para encontrar o David, para encontrar a intercessão. Não, esse não é um ano que Jesus vai chegar aqui caminhando. Esse é o ano que Jesus vai chegar aqui correndo. Porque é onde tem uma igreja que se posiciona, que deixa o Espírito fluir sobre as águas, que deixa as águas limpas, que deixa as águas do trono fluir na igreja. Jesus levanta do trono com o espírito incomodado e fala assim:
Espera um pouco, eu não consigo mais ficar parado. Eu tenho que correr. Eu tenho pressa para encontrar a minha noiva. Eu tenho pressa para voltar. Eu tenho pressa para entregar essa promessa. Eu tenho pressa para entregar essa oração. Eu tenho pressa para entregar esse chamado. Eu tenho pressa para entregar essa cura. Eu tenho pressa. Esse é o ano onde o céu vai correr para nos alcançar. Porque tem muitas vezes onde o trono espera a nossa resposta. Só que quando a gente não tem a força de correr para o trono, meus irmãos, é mesmo assim, a gente não volta atrás. O trono começa a correr na nossa direção. Jesus começa a correr na nossa direção. Quando a gente não tem força de correr atrás das promessas, mas mesmo assim a gente não é daqueles que voltam atrás. Jesus entrega as promessas nas mãos daqueles que não têm mais forças para correr atrás das promessas. Eu quero fechar falando agora de uma forma prática, o que essa palavra significa. Eu peguei o Uber para vir aqui. Quando eu entrei no Uber, falei, tá, tudo bem, amigo, como você tá? Bom dia, como você se chama? David, e você? Moisés. Falei, Deus está de brincadeira comigo. Na hora que eu sentei lá no banco de atrás, ele me falou esse nome, a visão se abriu. Eu vi literalmente esse cara na frente de um mar enorme, desesperados, falando assim: Deus, é agora. Eu fiz isso, fiz aquilo, muitas oportunidades vieram pela minha frente, mas nenhuma dessas oportunidades mudaram de verdade a minha vida. É agora. Como eu vou atravessar e superar esse mar de problemas? Eu vi essa visão. Aí Deus me falou para mim, fala para ele que esse vai ser um ano de divisor de águas. É mesmo se ele não sabe como atravessar esse mar, eu estou preparando os pés dele para começar a andar sobre as águas. Eu começar assim, tá bom, Moisés, olha, Deus está me falando isso, isso e isso. Na hora que eu comecei a falar, Moisés parou literalmente o carro e começou a chorar, e falar assim: você não está entendendo. Eu sou formado em três faculdades. É mesmo assim, um mar de oportunidade se apresentaram na minha vida, mas parece que tudo aquilo que começa depois de um mês acaba. Consegui um trabalho 2 meses atrás, firmei um contrato, me ligaram poucos dias atrás, me falaram assim que o trabalho para mim terminou. Eu não sei o que fazer. Eu estou aqui, eu não sei como atravessar esse mar. Parece que nenhuma oportunidade é uma oportunidade que realmente pode mudar a minha vida. Eu não te escondo, ele falou. Às vezes eu não tenho dinheiro para dar leite para os meus 2 filhos. Eu não sei o que fazer. Ele começou a chorar. Ele falou: mas por favor, ora por mim, porque eu quero ver essas águas se abrindo na minha frente. Ele tentou de dar uma forma à vida dele. Ele tentou de preencher um vazio. Mas hoje Deus liberou a palavra. É onde a palavra de Deus vem liberada. As coisas que não têm forma começam a ganhar forma. E as coisas vazias começam a ser enchidas, preenchidas.
É isso que vai acontecer na sua vida. Eu não sei, aquilo que agora você está vendo, está olhando, está pensando assim, não tem nenhuma forma. E você está ainda assim, falando assim, eu estou vivendo com esse vazio, tem esse vazio nessa área da minha vida. Deus hoje quer te dizer, eu hoje estou liberando a minha palavra. Você como criação, receba aquilo que eu estou liberando, porque aquilo que na sua vida, no 2021, não teve forma, agora nos 2022, vai ganhar uma forma pela minha glória, vai ganhar uma forma pelo meu reino. Aquilo que estava vazio vai ser preenchido nos 2022. É por isso que eu declaro agora no nome de Jesus que a palavra de Deus seja liberada sobre aquilo que não tem forma e que está vazio. Sobre aquilo que está esperando o toque do Criador. A palavra do Criador que encontra a nossa pobreza humana. É para o mundo você pode dizer que é só um pobre vaso. Mas nesse pobre vaso você carrega a resposta para o mundo. Você carrega a resposta para a sua dor. Nesse pobre vaso você carrega a resposta para as suas lágrimas. Nesse pobre vaso você carrega a resposta para o céu. Nesse pobre vaso você carrega a resposta para a sua família. Você carrega a fidelidade que precisa ter para seguir Jesus nesse pobre vaso. Volta ao princípio. Enquanto a gente aqui começa um louvor, uma adoração, eu quero que a gente deixe essas águas fluir, porque o Espírito Santo está andando sobre as águas desse lugar. A gente não pode criar um ambiente para o Espírito Santo. A gente não pode deixar o ambiente mais bonito para o Espírito Santo descer e fazer. O Espírito Santo está liberando essa palavra porque Ele quer preparar esse lugar para um lugar que está pronto a receber a glória de Deus. É Ele que cria um ambiente. Então, enquanto a gente entra nesse tempo de adoração, eu te peço, vamos nos perder. Vamos nos perder. E vamos falar, Deus me traz de volta ao princípio. No nome de Jesus.